de Deus. Na verdade, a prova falou para mim que era a doutrina do homem. Então, vamos lá. Vamos dar um total de no máximo 3 vídeos bem curtos para vocês entenderem assim a síntese do que é a doutrina do homem. Não é difícil. Qualquer dúvida, me perguntem. Estarei online até as 22 horas. E aí eu vou tirando as dúvidas se tiver alguma dúvida. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Boa noite a todos. Doutrina do homem, ou mais conhecido como antropologia, que é uma doutrina que fala acerca da constituição do que é o homem, o antropode, por assim dizer. A primeira ação da doutrina do homem é saber a ação da criação. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, explica aonde Deus criou o homem com a finalidade dessa criação, com a ação doutrinária da criação. E a sua semelhança física, não seria possível porque Deus é espírito. Então a ação da semelhança se institui a caráter e moral. Então por isso façamos da ação nada mais é do que o caráter e a moral de Deus. Façamos o homem em nossa imagem, caráter, conforme a nossa semelhança moral. Então essas duas ideias antropológicas que está inserida na doutrina do homem é que dita qual é a ação doutrinária de Deus para conosco. A semelhança moral compartilhada entre Deus e o homem foi também a origem moral. Mesmo o pecador, o pecador, o Senhor trata o homem como um ser moral e ético. E é verdade, a ação moral de Deus e ética trata o homem como um ser que precisa dessas ações. Ele precisa estar totalmente ligado às ações de Deus. Por quê? O homem, abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, para ficar mais claro, 3, versículo 23. Vocês conhecem esse melhor do que eu? Tá assim, ó. Porque todos pecaram, humanidade, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, na antropologia bíblica, a primeira indicação disso é fazer essa aproximação do homem para com Deus, que no caso da destituição feita a partir do pecado, afastou o mesmo, Então, por Cristo Jesus, dado de graça, gratuitamente, o homem teve sua redenção a Deus. A antropologia trata disso, ou a doutrina de Cristo, trata disso como uma ação da moralidade de Deus e da ética de Deus para com o homem pecador. Então, mesmo o homem sendo pecador, o Senhor ainda mantém sua semelhança moral e sua ética para com o homem, para que ele entenda a Deus no seu contexto geral. A doutrina do homem tem algumas origens nas suas ações. Que origens nas suas ações são essas? Explica 2 comparativos essenciais. O exemplo do homem, como ele é, e o exemplo de como ele deveria ser. Um desses fatos mais comuns na antropologia bíblica, no caso, que nem a antropologia científica é bíblica, na antropologia bíblica é você fazer o comparativo entre o homem natural e o homem Cristo, que não era um homem tão natural como nós achamos, muitos de nós achamos que é. Cristo era um homem comum, mas não tinha nada de comum nele. Por quê? Ele era um homem comum porque tinha braço, perna, falava, se dormia, comia, atributos biológicos comuns, mas não era um homem tão comum porque tinha poderes que era, ou melhor, tem poderes que é diferente dos poderes que eu tenho e que você tem. Então, o comparativo é isso, o homem comum do homem natural. Que diferença é essa, professor? O homem comum é um homem como eu e você. Comum. O homem natural é aquele que não foi colocado nada de diferente nele. Deixa eu dar um exemplo bem claro para isso. Farinha de trigo. Tem a farinha de trigo comum e a farinha de trigo integral. A farinha de trigo comum, ela passou por um processo químico. Então, é uma farinha comum. A farinha de trigo natural, ela não passou por esse processo químico. Como ela veio da terra, ela foi moída e colocada sobre a mesa.
Então, esse é o homem comum, eu e você, e esse é o homem natural, que é o homem Cristo, o ser normal, como deveríamos ser. Então, tem esses dois comparativos. Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo 5, a partir, deixa eu ver aqui, capítulo 5, versículo 1, que está assim, ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha que interessante. Versículo 3. Mas a prostituição, toda impureza, avareza e ainda se normeia entre vós, como convém os santos. Nem torpedes, nem passivos, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem soubeis isso, que nenhuma fornicação, ou impureza, ou avareza, ou idolatria tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Entendeu? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha como Paulo conclui aqui aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se em forma de homem, humilhou-se, a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também o Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí no versículo 11 e 12 você vai ver assim, ó. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e embaixo da terra. E o 12, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Homem natural. O homem comum é aquele que nós lemos antes lá em Efésios 5. Aquele é o homem comum. Esse é o homem natural. Então são duas diferenças bem grandes de como deveríamos ser e de como somos. Já mandarei outro vídeo com outras explicações sobre isso. Deus abençoe.